e dias assim incríveis, memoráveis, o que Deus tem feito. E para essa noite, o Espírito Santo me deu esse texto. O Espírito do Senhor Deus falou comigo a seguinte coisa: esse é o ano de crescimento. Esse é o ano que Deus vai nos levar a lugares maiores, posicionamento maiores. Esse é ano que Deus vai nos colocar em lugares que nós nunca pisamos, o que nós nunca vivemos. De tudo que você já viveu, nada se compara com o que Deus tem para fazer na sua vida esse ano. Diga comigo: esse é o meu ano. Esse é o nosso ano, gente. Deus nos trouxe aqui essa noite para dizer: esse é o ano do teu crescimento. Você não pode se conformar de fazer esse ano da mesma forma que você fez o ano passado. Esse ano nós não podemos permitir que ele seja igual, porque Deus está decidido em fazer a gente romper, crescer, chegar a um novo nível. Estou profetizando pelo poder da palavra. Tem novidade de Deus para as nossas vidas. Aleluia. E quando o Espírito do Senhor Deus falou comigo isso: Luciene, esse é o ano do crescimento. Irmãos, eu fiquei muito feliz, eu alegrei o meu espírito, fiquei alegre na minha alma, meu coração exultou. Mas Deus falou comigo a seguinte coisa: para crescer, Luciene, você tem que deixar para trás o que te impede. Quer crescer? Tem que fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Precisamos deixar para trás o que nos impede de crescer. Queridos, quem está falando isso aqui é Pedro. Nós sabemos que Pedro era conhecido por pelo menos 3 nomes. Pedro era conhecido por Simão, por Pedro e por Cefas. Esses nomes têm significados e quer dizer: Simão, tenho ouvido, aprendi a atender, tenho guardado. O nome Pedro quer dizer fragmento de rocha, pedra pequena. O nome Cefas quer dizer rocha pisada, pedra lapidada e moldada. Esse Pedro aqui foi um homem que foi tratado pelo próprio Espírito de Deus. Nós estamos falando que quando Jesus muda o nome de alguém, Ele muda também o ofício. Ele está nos dando e nos confiando responsabilidades ainda maiores. Jesus estabelece honra na vida de quem Ele muda o nome. E essa honra e esse respeito é em 3 ângulos. Jesus estabelece honra e respeito no céu, no inferno e na terra. Os céus têm que saber quem somos. O inferno tem que respeitar a unção que temos. E a terra tem que saber que somos eleitos e escolhidos e elegidos pelo próprio Deus. Aleluia. E quando nós entendemos isso, é impossível nós sermos os mesmos. É impossível continuarmos sendo as mesmas pessoas. Quando Deus nos posiciona e nos comissiona e nos confia responsabilidades maiores, não podemos continuar sendo os mesmos. Quem está falando isso é Pedro, e nós sabemos quem era Pedro. A história bíblica diz que Pedro nasceu em Betsaida, uma cidade às margens da Galileia. E falar da Galileia para tirar crente da cadeira, porque a Galileia era conhecida por 2 partes, parte norte e parte sul. A parte norte era o lugar dos nobres, era o lugar dos lugares subdesenvolvidos, dos lugares que já tinham galgado e conquistado grande prestígio e pompa. A parte sul era o lugar dos lugares rústicos, dos lugares de planície, dos lugares de difícil acesso. Das 20 cidades conhecidas na parte sul, 3 era uma das mais conhecidas nos evangelhos. A primeira cidade conhecida na Galileia Sul era Tiberiades.
A segunda era Cafarnaum e a terceira era Nazaré. Lembra? Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Aleluia! Porque quando Deus escolhe alguém, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios que não são muitos os nobres que são chamados. Deus chama nobres, mas não são muitos, porque os nobres acreditam que conquistaram e galgaram o posicionamento pelo seu próprio mérito. Agora, quem é tirado do rústico, quem é tirado do sul, quem é tirado dos lugares que ninguém dá nada, dá honra e mérito àquele que levanta, aquele que é, aquele que pode, aquele que faz e aquele que tem todo o poder. Betsaida era uma das cidades que ficava na parte sul. Então nós sabemos que esse Pedro aqui, ele era filho de João, irmão de André. A Bíblia diz que ele era um empresário de pesca, possivelmente sócio de Zebedeu, que foi pai de Tiago e também de João. Esse Pedro aqui foi irmão de André, lembra? Foi esse André quem o levou até Jesus, porque ele era discípulo de João Batista. A primeira vez que marcou a vida de apóstolo Pedro, antes dele ser apóstolo, antes dele ser discípulo, foi em Lucas capítulo de número 5, a pesca maravilhosa. Ali você vai ver Jesus dando 2 aulas aos seus ouvintes. Primeira aula é aula teórica, ele fala com a multidão, sentado no barco, se afasta um pouco do mar e palestra a multidão, prega a multidão. Primeira aula teórica, mas a segunda aula, Jesus vai dar uma aula na prática, porque a aula na prática não pode se dar na beira da praia. Ele diz para os seus ouvintes que estão com ele agora dentro do barco: Simão Pedro, lancemos para o meio do mar, vamos para mar alto. Por que, irmã Luciene? Porque aquele que se limita na beira da praia não pode viver experiências profundas. Aquele que se limita em ser só multidão não pode viver na prática. Deus está falando com alguém: essa tempestade não é para te matar, é para te levar a experiências profundas. Essa luta não é para acabar com a tua vida, é para te dar relacionamento com Deus. Deus está te dando uma aula prática nessa situação. Deus quer que você veja no meio da tempestade aquilo que você jamais conseguiria ver fora da multidão que está na beira da praia. Enxergar uma tempestade é uma coisa, agora estar no meio dela com Jesus no barco é completamente outra. Parece que vai afundar, mas não afunda. Parece que vai ser consumido, mas não será consumido, porque quem está no barco cuida da sua vida, cuida da sua casa, cuida dos seus negócios, cuida dos seus projetos. Me ajuda a profetizar para quem está do teu lado. Diga: Jesus está contigo nessa. Chacoalha ele e diga: está dormindo, crente? Deus está falando contigo. Essa tempestade não é abandono, é preparação de Deus para responsabilidades maiores. Alamando que assaio rébia. Eu acredito nisso, eu tomo posse disso. Se tem 2 que acreditam, a primeira sou eu. Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Esse é Pedro, gente. Pedro se tornou um grande líder do cristianismo, tanto antes da sua queda, quando ele negou Jesus, como depois da sua restauração. Quando Jesus perguntou para ele lá em João capítulo 21, Pedro, tu me amas? Eu te amo. Tu me amas? Eu te amo. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu o sabes. Jesus não estava querendo expor Pedro ao ridículo. Jesus estava querendo dizer a seguinte coisa: Pedrão, para cada vez que você me negou e o diabo tentou destruir, acabar e sucumbir às suas emoções, eu estou restaurando o meu relacionamento contigo. Eu estou refazendo aliança contigo. Uma palavra para quem entrou aqui desanimado, dizendo: neguei Jesus de novo, fiz o que não devia, errei. Jesus não te trouxe aqui para te condenar, Ele te trouxe aqui para refazer aliança contigo. Ele te trouxe aqui para restabelecer a unidade contigo. Pega na mão desse crente que eu estou sentindo. Diga para ele: você está proibido em parar, você está proibido em desanimar. Fala para ele: você não vai parar, você não vai desistir, porque algo saiu do lugar, porque algo deu errado na sua vida. O que Deus começou na tua vida, Ele é o Deus de Telos, Ele vai até o final, Ele é começo, meio e fim, Ele não abre mão da sua vida. Será que é só eu que acredito nisso?
Pedro é um homem tratado pelo Espírito. A gente vai ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando ele foi cheio do Espírito, e alguém começou a dizer: eles estão cheios de mosto, estão embriagados. Pedro, cheio do Espírito: isso aqui não é cachaça não, isso aqui não é pinga não, isso aqui não é vinho não, isso aqui não é isso aqui é o Espírito Santo. Aquilo que Deus disse em Atos dos Apóstolos, aquilo que Deus disse em Joel, capítulo de número 2: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E se tem alguém que deseja ser cheio do Espírito, vai dando lugar, porque Ele está aqui. Se tem alguém que deseja ser tomado pela presença de Deus, vai dando lugar para Ele, porque Jesus hoje quer renovar a tua vida. Jesus quer batizar com o Espírito Santo. Jesus ainda é o mesmo, de ontem, hoje e será eternamente. Tem fogo nessa casa, tem unção de Deus nessa casa, tem poder de Deus nessa casa, tem virtude do alto nessa casa. Deus tem algo novo para as nossas vidas. Esse Pedro, tratado pelo Espírito, foi um homem que agora, preparado por Deus, trabalhado na bigorna da casa do oleiro, espiritualmente falando, foi um homem que agora está tendo a oportunidade de levar a mensagem para algumas pessoas que necessitavam muito ouvi-lo. Você vai perceber 3 descrições quando nós lemos essa primeira epístola. A primeira descrição é o destinatário. Para quem que ele está falando? Com quem ele está falando? Pedro vai falar com os forasteiros. Quem são os forasteiros, irmã Luciene? São aqueles que foram levados para longe do lar, aqueles que estão em outra pátria. Os forasteiros são aqueles que estão vivendo perseguição em terra estranha. Ele vai falar com os dispersos. Quem são os dispersos? São os crentes da diáspora. Ele vai falar com os eleitos de Deus. Quem são os eleitos de Deus? Aqueles que foram separados para um propósito, aqueles que foram escolhidos divinamente para um projeto. Estou falando que são forasteiros no aspecto social, estou dizendo que são dispersos na questão política, mas são eleitos de Deus no que tange a escolha divina. Vou falar de novo: você não é obra do acaso, você não é um produto que seu pai e sua mãe achou que teve ou queria abortá-lo. Você não é um ser que entrou numa família que não queria você. Você não é alguém que simplesmente apareceu do nada e chegou chegando. Você é eleito de Deus. Você é separado pelo próprio Deus. Diga para alguém, diga: você está entendendo o que Deus está falando? Ele te elegeu, Ele te escolheu, Ele te separou. Nessa casa que você diz: por que eu nasci nessa família? Deus está dizendo: você não é projeto do que essa casa acha que você é. Você é escolha minha, presente meu para essa família. Através de você vou salvar a casa toda, vou trabalhar na família toda, vou libertar a casa toda, vou fazer minha obra na casa toda. Deus está dizendo: não vai ficar ninguém de fora. Vou destruir o altar da idolatria, vou botar demônio para correr, mas a tua casa saberá que tu és eleito e escolhido de Deus. Esses são os destinatários. São para esses que Pedro vai escrever. Pedro está falando acerca do crescimento. Pedro está falando que nós que somos eleitos de Deus não podemos nos conformar em viver num quadrado espiritual. Pedro está dizendo que nós que somos eleitos de Deus não podemos nos conformar com uma vida comum que nada muda, nada acontece. Precisamos viver novidade de Deus. Precisamos viver crescimento de Deus. Observe o que nós acabamos de ler. Pedro disse: só tem um jeito de vocês viverem crescimento. E qual era, apóstolo Pedro? Deixando para trás o que te impede de crescer. E o que é deixar? Deixar é a mesma coisa que haver um desligamento. Deixar é a mesma coisa de que por fora, arrancar nem que for a força. Pedro está dizendo: tem coisas na sua vida que você
você não percebe, mas está atrapalhando o seu crescimento e precisa sair, precisa ser removido, precisa ser retirado. É uma forma subliminar que a gente não percebe, sem a gente ter consciência, essas coisas vão aderindo e entrando na nossa vida e fazendo morada, está impedindo a gente de crescer. Mas Pedro está dizendo para nós aqui essa noite, dia 23 de fevereiro, esse é o ano do seu crescimento. O Espírito Santo está usando Pedro para dizer: esse é o ano da tua vida chegar a um patamar mais elevado, mas tem que deixar para trás o que te impede de crescer. E o que me impede de crescer, irmã Luciene? Pedro disse: deixando para trás o que me impede de crescer. Primeiro, malícia. O que é malícia? A malícia é uma habilidade para enganar. A malícia é uma astúcia ardil, uma espécie de mania compulsiva e argilosa de ganhar vantagem em tudo. Não queremos perder nunca, queremos estar sempre por tudo, de todas as situações, queremos ganhar vantagem em tudo, e para isso muitas vezes agimos argilosamente, fazemos coisas que desagradam o Espírito Santo, como por exemplo passar o irmão para trás, como por exemplo agir de uma forma que vamos ludibriar pessoas, enganar pessoas, usufruir de posicionamentos que nós não conquistamos. Malícia. O que é malícia? É você ter uma espécie compulsiva, um desejo de querer ter aquele lugar, e não importa quem você tenha que derrubar, não importa quem eu tenha que atropelar. Escute o que eu vou lhe dizer: nem toda guerra você vai sair vencedor, porque nem toda guerra glorifica a Deus, nem toda batalha Deus vai querer que você ganhe, porque nem toda batalha o nome do Senhor será glorificado. Deus falou isso para a vida de Davi, 2 Samuel capítulo 2, quando ele estava lutando contra os filisteus. Deus falou para ele: essa guerra agora você não vai guerrear, fica debaixo das amoreiras e espera eu falar contigo. E alguém falou: mas Davi, você é rei, rapaz, você já lutou tanto para chegar até aqui, vai perder para os filisteus? Mas Davi entendeu que aquela guerra não glorificava a Deus, porque tinha muito sangue inocente para ser derramado, tinha muita gente que ia sofrer e ia passar por muitas percas. Agora entenda o que Deus está dizendo. Sabe por que tem guerras que não me glorificam? Porque se você quiser levantar a bandeira da vitória, mas destruir relacionamentos, destruir famílias, ver pessoas sendo quebradas, massacradas pelo desejo irrefreado que você tem de querer tanto a vitória, essa vitória não glorifica meu nome. O que adianta, gente, a gente querer tanto algo na vida, mas esquecer que estamos ferindo pessoas, quer esquecer que estamos maltratando famílias, destruindo relacionamentos. A gente levanta a bandeira da vitória, mas está tudo quebrado na direita, tudo destruído na esquerda, tudo desmotivado e tudo parado no mundo. O que está acontecendo com a gente? A gente quer tudo do nosso jeito, e Deus te trouxe aqui para te dar umas palmadas santas, para dizer para você: o que eu tenho contigo é necessário que você aprenda que esse evangelho superficial que tem sempre que ganhar, essa pregação que tem todo dia, que a gente ouve todo dia, você tem que ser vencedor, você não pode acertar a derrota, porque você tem que pisar na cabeça de não sei quem, porque fulano tem que ver tua vitória, porque teu inimigo tem que te engolir. Pelo amor de Deus, meu irmão, esse tipo de evangelho é barato, esse evangelho não é genuíno. Evangelho de Jesus Cristo não é ganhar sempre, é carregar a cruz, é marca do sangue, é renúncia. Se eu precisar perder para poder manter o relacionamento, que eu perca, mas que o nome do Senhor seja glorificado. Eu não quero ganhar para ver ninguém ser ferido, eu não quero levantar uma vitória para ver relacionamentos destruídos. Eu prefiro sair por baixo, mas ver as famílias restituídas. Eu prefiro sair por baixo, mas ver as casas restauradas. Diga para alguém, diga: tem que deixar malícia. Diga: tem que deixar malícia. Tenha coragem, irmão, fala para ele: Deus está falando conosco. Aquilo que não glorifica o meu nome, que impede você de crescer, vai ser tirado hoje.
Deus está sendo tirado, está sendo arrancado. Deus está nos dizendo: não podemos ter esse desejo desesperado de estar sempre por cima. Esse evangelho que tem destruído a nossa geração, evangelho da facilidade, evangelho que toda vez eu tenho que sair vencedor. Pelo amor de Deus, meu filho, que evangelho é esse que a gente ouve? Que você é o coração de Deus, que você é tudo que Deus tem. Não é nada acerca de mim, não fala a respeito de mim. Quando Deus fala que te ama, não é mais pela pessoa que você é pela pessoa que você vai se tornar em Deus. É Jesus em você, é a essência do Espírito Santo em mim. Não é nada que eu tenha que agrade a Deus, não existe nada em mim que glorifique a Deus, se de Deus não vier, se dele não habitar em mim, se o Espírito Santo não habitar na minha vida. O que eu posso agradar a Deus de mim mesmo? O que tenho eu para glorificar a Deus da minha carne? Nada. Oh, carne miserável que sou, homem pecaminoso que sou, é por causa dele, por ele, para ele, por ele são todas as coisas, é por causa dele. Temos que deixar para trás a malícia. Se está nos impedindo, tem que ser tirado. Essa mania de querer ganhar vantagem em tudo tem que ser removido da nossa vida, porque isso está impedindo a gente de um relacionamento vital com Deus. Você falou com Deus: Senhor, o ano já está acabando, o ano acabou. Você falou: Senhor, o ano já começou, o ano começou. Senhor, já se passaram quase 2 meses, já estamos entrando no 3º mês, estamos. E a sua pergunta é: por que nada acontece? Por que nada muda? Por que eu não consigo? Por que eu não saio do lugar? Por que a minha vida não tem uma virada? Deus te trouxe aqui para te falar o que você precisa ouvir. É doído, mas é essa verdade que liberta, é essa verdade que lava, essa é a palavra que leva a gente a um crescimento genuíno. Temos que deixar para trás. O que mais, Pedro? Deixar o engano. O que é o engano, irmã Luciene? É o mesmo que acreditar que algo falso é verdadeiro. Engano é aquilo que não corresponde à realidade. Nós somos a geração do engano. Estamos vivendo de aparência. Temos uma vontade compulsiva de viver de aparência, de provar para as pessoas, de mostrar que eu estou bem, de mostrar que eu estou por cima. E isso tem levado as pessoas a uma enfermidade espiritual muito grande. Porque se esse evangelho que prega hoje, de você estar sempre por cima, de você ter sempre que estar bem, de você ter sempre que ganhar, não acontece com você, que não é de fato o que vai acontecer sempre, aí você se frustra, aí você fica desanimado, aí você fica na igreja desequilibrado, desmotivado. Vem para a igreja, mas não tem vontade de adorar. Vem para a igreja, mas não sente mais alegria da motivação. Vem para a igreja, mas não sente mais alegria da salvação. O que está acontecendo com a gente? É porque estamos nos guardando nessa coisa que se chama engano. Estamos deixando essa coisa fazer morada em nós. Mas a Bíblia diz em Salmo 101, verso 7, diz o Senhor: aquele que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Tudo que é engano tem que sair da nossa vida. Tudo aquilo que não glorifica a Deus tem que ser tirado de nós. E eu estou dizendo pelo poder da palavra que está doendo, mas está sendo tirado. Está difícil, mas está sendo arrancado. Diga comigo, diga: Deus está tirando. Tudo que é falso, tudo que é engano está saindo das nossas vidas hoje pelo poder da palavra. Pedro disse: temos que deixar para trás o que nos impede de crescer. E o que nos impede de crescer, irmã Luciene? O fingimento. O que é fingimento? Diferente do engano, o fingimento é ocultar um sentimento. O fingimento é você ter uma intenção de pensamento que ninguém sabe, a não ser aquele que vê todas as coisas. O que é fingimento? É dissimular. É o mesmo que ser um hipócrita. Jesus não tinha problema com o pecador. Jesus sentava com
eles, ouvia eles, comia com eles, mas ele tinha problema sério com os hipócritas, porque os hipócritas se vestem como, mas levam uma vida diferente da forma como eles falam. Os hipócritas falam muito bonito, mas não corresponde com a atitude de vida que eles vivem. Eles têm roupa de crente, Bíblia de crente, carteirinhas de crente, roupa de crente, fala como crente, mas não tem vida de crente. Evangelho não é isso. Evangelho é transformação de caráter. Evangelho é mudança de vida. Então eu preciso parar de permitir a hipocrisia tomar conta do meu coração. Eu não posso deixar esse sentimento fazer morada dentro de mim, porque está me impedindo de crescer, está fazendo aquilo que é falso se tornar real. E Deus nos trouxe aqui para nos dizer: tem que sair, tem que ser tirado, tem que ser arrancado. Pelo poder da palavra, vai dando glória, apanhando e dando aleluia, porque Deus está tratando. Deus usou o anjo da igreja para falar que essa noite é noite de Deus colocar você na roda do oleiro. Deus está quebrando, mas não vai sair quebrado, vai sair refeito. Deus está quebrando, mas não vai sair do mesmo jeito, vai sair diferente. Levanta a mão aí que eu estou sentindo a presença daquele que transforma. Tudo que está nos impedindo hoje vai sair, em nome de Jesus. Receba, tem que ser tirado. O que mais precisa tirar? O que está me impedindo de crescer? A inveja. O que é inveja? É um desgosto provocado pela felicidade, a prosperidade alheia. O que é inveja? É um desejo irrefreado de possuir e ter a felicidade que o outro tem. O que é inveja? É você